Gente, estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso Forecast, oitava temporada. E temos uma convidada muito especial, uma convidada araxaense, mas de Bogotá, do Panamá. Enfim, ela vai contar para vocês a história dela. Uma pessoa muito querida, muito especial por todos nós. Seja muito bem-vinda, Lute Ramos. Obrigada. Eu é que agradeço, meninas, de poder estar aqui com vocês finalmente. Super honrada de estar nesse espaço e muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Nós que agradecemos. Mas antes de conversar com a Lute, nós temos que honrar os nossos patrocinadores aqui. Fala lá, Flor. Clínica Zenit Saúde Integrada, doutora Bianca Calil, dermatologista. Quem mais, Gladys? Norg Café, Evento Turismo e Cornélios Academia. Muito obrigada por todos os patrocinadores que estão acreditando no nosso forecast. Vamos começar agora? Vamos. Quem que vai Vamos que colocar? vamos. Acho que sou eu, né? Primeira pergunta. Lute, acho que todas as vezes que a gente começa define os episódios do Forecast, a gente bate um papo, né, com as pessoas que são convidadas e elas sempre trazem a história delas e como é que elas chegaram naquele tema que nós vamos trazer hoje. E no momento em que você estava contando para a gente sobre toda a sua experiência com barra de Access, que é o tema que a gente está trazendo aqui hoje para o Forecast, e você contou um episódio que eu gostaria muito que a gente começasse por ele, porque ficou muito marcado para mim quando eu ouvi. Que foi a sua primeira, acho que, conexão, o momento em que você realmente entendeu que esse trabalho do Access era seu chamado. Então, conta pra gente um pouquinho como que isso chegou na sua vida e não esqueça de contar sobre o episódio da gaivota. Tá, pode deixar. Então, gente, eu sempre vivi, né, no exterior desde que eu me casei. E eu tenho uma amiga de infância, que é de Araxá também, que é a Renata, que mora em Miami há mais de 30 anos. E a Renata um dia chegou para mim e falou: Lute, descobri uma coisa aqui, que é a sua cara. E eu ficava assim, gente, como assim? Porque eu estudei arquitetura, design, eu ficava me perguntando o que que isso tem a ver comigo. E ela me enviava vários vídeos sobre Axis, do qual criador, que é o Dr. Den. E eu ficava, gente, a Renata tá doida. Não tô entendendo nada, não entendo nada que esse homem fala. Enfim, deixei, não dei muita confiança. Quando foi um ano depois, a gente se encontrou no Rio de Janeiro. Casualmente, nós temos férias, os nossos filhos têm férias no mesmo período, né? De julho e junho, e pega um pouquinho de agosto. E quando a gente chegou no Rio, ela falou: Lute, tá tendo uma classe do Dr. Den, do Sendo Você Mudando o Mundo, aqui no Rio, vamos? Aí eu olhei para aquilo, pensei, falei, gente, vou ficar nas minhas férias 4 dias enfiada num hotel. Era lá no Hotel Marina, no Leblon, com um cara que eu não entendo nada, em uma classe que custava US$ 3.000 na época. Falei, não, eu não vou, não. Aí não fui. E ela continuou me enviando os vídeos e falando comigo que tinha tudo a ver comigo. Isso foi mais ou menos 2017. E eu não consegui assim, enxergar o que ela enxergava. Aí no ano seguinte a gente se encontrou de novo no Rio de Janeiro. E ela me convidou para ir para Angra, para a casa dela, para a gente passar um fim de semana. Eu falei, ai, eu vou. E eu tinha participado de um retiro, então eu estava assim, conexão com o divino, gente. Eu me sentia, tudo estava lindo, tudo estava feliz. Eu sempre fui assim, né? Mas era como se tivesse isso potencializado em mim. E eu fui. E aí ela começou a me explicar melhor o que que era a Axis, o que que eram as barras de Axis, né, que esse é o tema que nós vamos trazer hoje. E ela trazia muitas ferramentas, isso ficou mais claro para mim, ficou mais. Eu fui achando interessante ela contando e tudo. E aí a gente tem um enunciado declarador, que é tipo uma frase que a gente usa, que é para quebrar a mente, para tirar você da mente racional. E aí parecia uma coisa mágica, assim. E eu brincava com ela, bibit, bopit, boom, como se fosse uma coisa de fada. Ela, não é isso, ficava brava comigo. E eu ria muito. E a gente foi fazer um passeio de iate, né, de barco. Fomos para a Ilha do Dentista, né, que é linda. E tinha muita gente em volta. E um dos barcos que estava do nosso lado jogou uma carne, tipo no mar, uma pessoa que estava fazendo churrasco, e era tipo jogar o lixo no mar, né? Eu olhei, gente, por que que as pessoas fazem isso? E ela ficou muito indignada, olhou para o marido dela, começou a falar assim, e assim, gente, em questões de milésimos de segundos, vinha uma gaivota.
voando, que é a história que a Flor adorou, eu também adoro essa história. E ela vinha assim, eu olhei para ela e falei com ela em espanhol, ô gaviota, né? Que é engraçado falar em espanhol. Por que você não vem? Pega essa carne, leva para você, vai ser tão bom para todo mundo. Gente, ela passou na minha frente, deu a volta por trás de mim, pegou a carne e passou na minha frente de novo e levou. Nesse momento, eu falei, uau! E a Renata me olhou para mim assim, super admirada, super entusiasmada, e falou, Lute, isso é Axis, é assim que funciona. E eu preciso conhecer isso, eu preciso conhecer isso agora. E aí eu voltei para o Rio, procurei uma facilitadora, né, no site oficial do Axis, e aí fiz minha primeira classe de barras nessa ocasião. Foi assim que eu cheguei, assim cheguei. Ô, Lute, então aproveitando, conta pra gente o que que é Access e o que que são as barras de Access. É. Então, a Axis, eu gosto de explicar a Axis como se fosse, imagina uma universidade, tá? São vários cursos, várias classes, em várias áreas, né? São especialidades que a gente chama. Aí tem especialidade de dinheiro, especialidade de relacionamento, especialidades, tipo, não são, não diria verbais, mas assim, como é a sua voz no mundo, né? Como que você se apresenta no mundo? Tem classes voltadas para entidades que as pessoas ficam com medo, falam, ai meu Deus, achando que é coisa de fantasma, mas não. É que em Axis, tudo a gente trabalha com energia, né? Tudo é energia. Então, tudo é uma entidade. Tudo que existe manifestado, né, no nosso plano, tem que existir uma energia que combina as moléculas, os átomos, para que aquilo se manifeste da forma que é. Então, existe uma inteligência em tudo. Então, tudo é uma entidade, tudo é uma entidade energética. E segundo o Axis, você pode conversar com tudo, né? Desde a energia. Por exemplo, se eu dou um abraço em você e eu adoro você, adoro te ver, você não percebe? Isso não te nutre? É mais ou menos assim. Então, assim, são várias especialidades, tem um universo muito amplo. E tem as classes que são de processos corporais, que são classes, que são cursos, né? Onde você tem imposição de mãos. Parece o reiki, mas é diferente. A diferença do reiki para Axis é que no reiki você é um canal, né, entre a energia universal e a pessoa. Em Axis, não. A gente cria um fluxo entre nós, a energia universal, a pessoa, e aquilo circula. É entre os três, né? Quando é uma sessão de uma pessoa só. E as barras são pontos na cabeça. É como se fosse um doing, para vocês entenderem, pontos específicos relacionados a alguma área do seu cérebro, onde você vai receber uma sessão, e essa sessão, quando você é tocado, elimina o excesso de pensamentos, sentimentos e emoções que você tem, que muitas vezes estão no seu subconsciente, muitas vezes você não tem nem consciência deles, mas que de alguma maneira está te limitando em alguma área da sua vida. Então a ideia disso é como limpar o risco dígito de um computador. Tudo que está exagerado, tudo que está em excesso, tudo que está demais, vai sendo eliminado através da sessão de barras. E equivale, para vocês terem ideia, a 2 horas e meia de meditação profunda. No mínimo, a pessoa vai sair super tranquila, super relaxada, ela pode dormir. Então, assim, é uma sessão muito amável, muito, muito prazerosa para quem recebe. E a pessoa que está aplicando a sessão, ela também está recebendo. Porque, como eu disse antes, é um fluxo, né? Entre você, o paciente, vamos dizer assim, né? A pessoa que está recebendo, e a energia universal. E essa sessão, ela é longa, ela é extensa? Como que é? Tem o Isso tempo vai depender pra... muito. Quando a gente está, por exemplo, eu sou facilitadora, né? O que que é isso? Eu dou o curso, alguns cursos em Access, né? E as barras, nós indicamos para as pessoas, mais ou menos, uma sessão de 1 hora, 1 hora e meia. Só que você pode fazer sessões menores, né? Por exemplo, você não precisa correr todos os pontos, pode correr só uma parte. Crianças e grávidas, normalmente é mais rápido, são sessões mais rápidas. Porque a grávida, porque ela tem uma criança dentro dela, né? E a criança, porque ela recebe tudo muito rápido. Então, e ela não tem tanto julgamento. Então, com as crianças, a sessão pode ser assim de 10, 15 minutos. Já num adulto
é mais extensa normalmente. Só que a gente vai, depois que a gente tem prática nisso, é igual dirigir, você vai tendo mais percepção do que a pessoa requer. Ou seja, o que que ela precisa receber, o que que ela pode receber, porque às vezes tem pessoas que se incomodam de ficar muito tempo ali, então é uma coisa de feeling mesmo. Você vai aprendendo a perceber a pessoa e o que que ela requer de você. Mais ou menos isso. Ruth, a funcionalidade disso, o propósito, você explicou um pouco, que é um desbloqueio, mais ou menos, né, de alguma Sim, coisa. sim, Mas como sim. seria, Meli? Ai, Dani, eu adoro essa pergunta. Quando a Flor trouxe essa pergunta, eu falei, gente, essa pergunta é maravilhosa, né? Que ela trouxe, Lute, que tal essa pergunta, né? Foi muito bom. Então, Dani, isso não é sobre funcionalidade. Vou trazer isso para vocês. Axis, as barras, e a maioria dos processos de Axis são para trazer facilidade para a sua vida. Por isso que nós somos chamados de facilitadores, nós não somos coach, não tem nada a ver com coach, nós não somos professores, nós não vamos ensinar realmente nada a ninguém. Claro, a técnica, sim, né? Existe uma técnica, existem algumas coisas que você aprende, mas de modo geral, o objetivo disso, ou o alvo disso, é empoderar as pessoas a saberem o que elas já sabem. Ou seja, você já nasce sabendo tudo. Você já tem os feelings de tudo que funciona para você, de tudo que te traz alegria, de tudo que te traz prazer. Só que o que acontece? Quando a gente nasce, a gente começa a aprender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E isso vai obscurecendo a nossa consciência. E a nossa consciência é esse lugar onde nosso corpo está incluído, né? Nosso corpo físico mesmo. Nossos corpos sutis também como um ser completo. Então, por exemplo, quando um animalzinho ele consegue perceber um terremoto antes, você também pode fazer isso. Só que nós somos desconectados da nossa consciência corporal. Então é como se o corpo fosse só um objeto de utilidade nesse plano, onde ele não é incluído como um milagre, né? E o nosso corpo sabe tudo sobre nós. Então, o intuito disso é te comungar, trazer de volta a sua consciência ao que funciona para você, ao que você sabe e com o seu corpo. Se eu puder resumir, seria mais ou menos isso. Tudo isso, né? É. É lindo demais. É, é Ô, lindo. Lute, conta pra gente quais são as maiores queixas que as pessoas procuram para fazer a barra de Axis. As dores, quais são as queixas? É isso aí, uma coisa tão assim diversificada, porque como eu falei no início, né, o Axis ele trabalha várias vertentes, várias áreas, né? A ideia é te trazer como um todo para sua vida. Então, assim, tem gente que procura por causa de situação financeira, existe, né? Eu tive um projeto em Bogotá com autistas, porque Barras ficou muito famoso no mundo inteiro. Nós temos hoje, eu acho que por volta de mais de 30 idiomas, né? Traduzidos em mais de 30 idiomas, muito mais. Estamos em mais de 170 países hoje. E o autismo, o resultado das barras para os autistas tem, tipo assim, tem um resultado espetacular. Eu tive um caso aqui, vou trazer isso para vocês terem um exemplo, né? De um menino de 19 anos, que eu atendi uma vez por semana, e era um projeto social mesmo. E nós tínhamos um psicólogo e um médico que acompanharam, desculpa, esses pacientes durante as sessões e como eles ficavam depois de receber. E esse em especial, que é o Fernando, foi muito lindo o meu contato com ele, porque ele era um menino que não falava, muito pouco, ele não se deixava tocar, e depois que ele começou a receber as barras, ele foi ficando mais tranquilo. Porque o autista ele tem muita percepção, ele é muito sensível, e é isso que deixa ele muito incômodo na nossa sociedade, porque ele está percebendo o interior de todas as pessoas em volta deles. Ele sabe os seus sofrimentos, ele sabe suas dores, ele sabe seus medos. Só que, então, isso para ele se comunicar, ele se comunica de uma maneira mais telepática do que verbal. Então, as barras contribuem muito com isso, porque ele elimina o excesso neles também. E o Fernando chegou um dia para mim e falou assim: Eu posso ver seu coração. E toda vez que eu falo isso, eu me emociono, porque foi muito lindo. E ele começou a permitir ser tocado.
Ele ficava super feliz quando a gente chegava, abraçava a gente e começou a falar, a cantar e a se comunicar com a gente de uma maneira diferente do início. Então, assim, as queixas são várias. Tem gente que eu já vi pessoas, eu vi isso numa classe que eu estava. Não era uma classe que eu facilitei. Uma menina que tinha uma doença autoimune, era uma médica, que paralisou ela do pescoço para baixo. Na verdade, dos braços para baixo, né? Daqui do peito para baixo. E ela não pode mais se mover, praticamente. Só movia os braços, assim mesmo, com muita dificuldade, e ela recebeu um processo nessa classe, que chama o Fundamento. É uma classe mais avançada. E com esse processo, um processo corporal, que tem processos que são mais voltados para o corpo físico mesmo, e nós mimetizamos as nossas dores. O que é mimetizar? A gente prende as nossas dores, as nossas angústias, as coisas que a gente não consegue, né, ultrapassar no corpo. Por isso a gente desenvolve muitas doenças. E no caso dela, ela conseguiu, depois da sessão, ela ficou em pé por uns 3 segundos. Gente, eu entrei em choque com aquilo. Eu falei, gente, não é possível. E tem também uma cantora que eu conheci em São Paulo, que é Ândia, que ela chama. Ela é croata, que também teve algo parecido com a Lu, com essa menina aqui de Bogotá, da Colômbia, que também voltou a caminhar, voltou a falar. Ela estava 6 anos em cama. Então, assim, procura, as queixas são infinitas, gente. Isso, no mínimo, vai te deixar mais tranquilo e calmo, mas tem possibilidades infinitas de resultados com isso. Não, é igual e eu vou trazer uma coisa que teve uma moça que me perguntou, ela falou, você me garante que a minha vida vai mudar? Falei, não, depende de você, porque tudo é uma escolha. Então, assim, se eu posso trazer o processo, eu posso trazer as ferramentas, né? Temos os processos verbais também, que são ferramentas para você ir desbloqueando tudo que você está comprando como verdadeiro e não é para você. Mas se a pessoa não escolher, eu não posso fazer nada, é o livre-arbítrio. Nem Deus interfere nisso, gente. Então é mais ou menos assim. É muito bacana. Muito interessante, né? Lute, uma curiosidade aqui. Eu já fiz barra de axis há muito tempo atrás, mas eu não tô lembrada. Os pontos são só da cabeça ou são pontos do corpo? Deixa eu te falar por que eu tô te perguntando. Ah, tá. Porque eu sou especialista em EFT. Sabe qual que é? E o EFT Conheço. são pontos do corpo também, como se fosse da acupuntura, né? Onde a gente também dá aqueles tappings, aquelas batidas para liberação da energia com o mesmo propósito do Axis. E aí a gente trabalha mãos, né? Cabeça, Sim. rosto, essa região do tórax. Mas o barra de Axis vai para o corpo todo, os pontos? Na verdade, os pontos que a gente toca são só na cabeça, nas barras, certo? Os processos corporais, dependendo, são mais de 64 processos, né? Então, vai depender do processo onde o seu corpo vai ser tocado, né? Depende muito disso. Já nas barras, os pontos são 32 pontos na cabeça. Só que, antes de tocar esses pontos, meus filhos... Ai, gente, olha o que eu acabei de receber da minha filhinha. Obrigada, meu amor, que linda. Chegaram da escola. É para trazer para vocês, gente. Ofereço para vocês. Obrigada. Obrigada. Linda. Então, esses pontos, eles são 32 pontos na cabeça. Só que antes de você tocar esses pontos, você vai puxar energia. O que é isso? Você vai pedir, que na verdade a gente trabalha muito com o pedido. Tudo que você pede, você recebe. Tudo que você busca, você vai encontrar, né? Então, é um pedido de que crie um fluxo entre a energia universal, você e a pessoa que está na maca. Então, assim, nesse momento do puxão de energia, que a gente chama, nós tocamos a mão e os pés. Não é obrigatório tocar os pés, né? Por exemplo, se a gente faz algum evento popular e tal, nós normalmente não tocamos os pés nesses eventos, mas os pontos são todos na cabeça, são 32 e não é como o tapping no sentido que eu conheço um pouquinho, que você dá batidinhas, né, e fala algumas coisas. Em barras, não, a gente não precisa falar nada. A pessoa também não precisa falar, ela pode inclusive dormir durante a sessão. Então é isso, são toques mesmo, são toques bem suaves, não é apertando, é só tocando,
para que libere essa energia. Por que barras? Que é como, vou dar um exemplo aqui, ó, ponto da cura, que é aqui, né? É como se tivesse uma barra entre um ponto e o outro. E ali a energia fica presa. Então ela vai sendo liberada através desse toque. Não sei se fui clara. Não, foi ótimo, foi ótimo. Ô, Lute, e aproveitando essa curiosidade, essa dúvida da Flor, os resultados, eles são imediatos? Como que é? Depende da entrega? Como que funciona isso? Eu tenho que estar aberta, eu posso ir por insistência de alguém e chegar cheio de resistência, eu vou conseguir resultado, ou eu tenho que ir, de fato, querendo receber toda essa energia que vocês proporcionam aí pra gente. Bom, normalmente em Axis, Gladys, nós somos o convite. Nunca ninguém é forçado a nada. A ideia é que sejamos o convite mesmo. É assim, tipo assim, olha o que que eu tenho aqui, você quer? Se a pessoa não quer, a gente nunca vai insistir. Eu, no início, inclusive, eu era muito chata, porque eu fiquei tão encantada. Fez tanto sentido para mim, me trouxe uma energia de juventude que eu estava exausta nessa época. Com as crianças pequenas, eu tinha uma estrutura muito boa, mas apesar disso, era aquele estresse mental mesmo, de ser mãe, de cuidar de tudo, morando longe, né? E aí outros idiomas, porque não era só o espanhol, ainda tinha o inglês, e eu não era muito fluente, nada disso, no espanhol então bem menos. Então era meio estressante, né, minha vida no sentido para esse lado. Então, eu fiquei muito empolgada, eu queria que todo mundo conhecesse, que todo mundo experimentasse, que todo mundo pudesse vivenciar como eu estava vivenciando aquilo. E realmente isso não é amável com as pessoas. Você obrigar, empurrar uma energia nelas, fica parecendo aquela coisa de venda, sabe? Sabe aqueles vendedores insuportáveis? Então a ideia disso é nunca ser essa energia, é sempre estar na permissão do outro. Assim, se uma pessoa vai obrigada, ela sim pode receber, sabe? Mas, na verdade, quanto menos pontos de vista, quanto menos ela tem expectativa sobre o que essa sessão vai criar para ela, normalmente funciona mais. Porque tem possibilidades que a gente não espera. Tem coisas que podem ser liberadas numa sessão dessa que ninguém imagina o que pode ser. Né? E a gente tem muitas. No meu caso, que eu tenho trabalho muito, né, com isso, já tem alguns anos, né? Então eu estou bem avançada dentro disso. Eu já vi de tudo. Eu já vi de tudo. Aqui eu trouxe dois fatos, né, de coisas que foram muito lindas assim na minha história, mas a ideia é que as pessoas tenham escolha, sempre. Você nunca vai dar uma resposta certa para elas dentro disso. Você sempre vai dar uma pergunta para empoderar essa pessoa a ela descobrir com ela mesma o que é que funciona para ela, né? O que é que traz felicidade para ela. Então, a ideia disso é que a pessoa possa escolher. Então, se você já chega com as barreiras lá em cima, com medo, por exemplo, existe. Eu, por exemplo, já sei conduzir a pessoa para que ela relaxe para receber. Porque tem gente que vai com muitos pontos de vista, como se fosse assim, muitas crenças, fosse uma coisa é, mística, né? Que é como uma coisa assim. Não. O misticismo disso que eu acho que seria é a comunhão, né? E a gente saber que tudo é energia. Essas crenças espirituais, algum preconceito, o que é que mais atrapalha? Porque ainda é novo, né, o pessoal não É conhece muito tão novo. bem. Sim. Então, o que você Isso, acha disso? isso foi canalizado nos Estados Unidos por um senhor que está com 80 e poucos anos agora, que se chama Gary Douglas. Ele é de Houston, no Texas. E ele era uma pessoa que tinha, assim, ele foi numa escolinha na Itália, de crianças de 7 anos, e perguntaram para ele como que foi canalizar. O que é isso? E as pessoas levam para esse lado espiritual no sentido do. Eu acho interessante isso, que é algo como se não fosse natural, se fosse assim, é, de outro planeta, né? E não, todos nós temos capacidades psíquicas, todos. E o que que acontece? Aí o Gary explicou, eu achei fantástica a maneira que ele trouxe isso. Ele falou assim: você sabe a história do Newton, quando ele descobriu a lei da gravidade? Que a maçã caiu? Ele, é isso. Ele se deu conta. Então é como mais ou menos isso. Então, assim, isso não tem uma conotação espiritual no sentido religioso, tá?
Muita gente acha que tem, mas não tem. É mais no sentido energético, tipo, tem os seres de luz. Quem, quem pode duvidar, gente, né? Desculpa quem duvida, mas no mínimo, se a pessoa maior ateu do mundo, existe a energia, foi o que eu falei no início. Se alguém olha para você e fala assim, oi, tudo bem? Mas no fundo aquela pessoa não está te desejando tudo bem, você não sabe. Você sente. Por mais que a cara dela seja super amável para você, você não sabe que aquilo ali tem uma resistência em te receber. E quando alguém é super querido, só de olhar para você, não te acende, não te enche de vida, de energia, é isso. Então, a gente chama de seres de luz isso, essas energias que nutrem a gente, que nos deixam mais felizes, mais alegres. Então, muitas vezes as pessoas têm muitas crenças, têm muitos pontos de vista, e a maioria sem conhecer nada, né? Normalmente, a gente recebe mais crítica de quem não sabe nada. Então, a gente fala, faz um curso, depois me fala. Qual Com a sua certeza. opinião? Isso. E aí cai muito no que você está passando aqui para gente. A gente receber um bom dia, uma boa tarde honesto, genuíno, Real. essa energia. Por exemplo, eu te conheço desde os 15, 16 anos, eu acho. A hora que você falou que o Axis te trouxe essa energia, essa jovialidade, eu fiz um parênteses, porque eu te conheço assim, essa jovialidade, e você está assim até hoje. Então, que bacana que o Axis te supriu, né? Te trouxe mais ainda essa vitalidade, essa jovialidade, Essa que é vontade, né, de muito, viver, né? e de passar De isso para as fazer isso. pessoas, que é maravilhoso, né? Você não guarda só para você. É, Isso é isso de sensacional. passar, eu não te conhecia, né? Era a única aqui que não te conhecia. Mas só Sim. pelos áudios, pela conversa, eu falei, nossa, que espírito, que alma boa, assim. Que energia que boa, energia né, boa, Dani? exatamente. Dá Obrigada. para sentir só pelo áudio mesmo. Lúcia, você Obrigada. sabe que o podcast está trazendo para a gente essas oportunidades, né? Uhum. De estar com pessoas da nossa infância aqui, da nossa adolescência, e a gente rever todo mundo nesses anos todos, né? Depois desses anos todos, a gente rever cada um na sua história, a sua profissão, e a gente ter a graça também de ver quanta coisa já mudou nas nossas vidas e o quanto determinadas pessoas estão bem melhores do que estava no passado, assim, Como ver que a sua... essas pessoas estão, né, sabe? É uma Sim. coisa assim, é uma oportunidade, né, Renata? Eu e a Renata que demais. estamos desde o comecinho, assim, às vezes é incrível. E a gente sempre fala aqui muito que quando a gente para gravar, a gente chega sempre uma pessoa e nós vamos embora outras, né? Porque a gente aprende muito com quem Sim. tá aqui, né? Vocês, no caso, que vão ensinar as coisas pra gente, as Fords, as meninas também ensinam muito. Deixa eu fazer um adendo aqui. Quando a gente começou o podcast, uma das pessoas que a gente trouxe aqui foi a Tia Isolda. Que eu chamo ela de tia, né? Porque ela realmente é minha prima. Eu chamo ela de tia, ela realmente é minha prima, porque ela é minha prima, mas eu chamo ela de tia. E acaba que todo mundo Até chama ela de nossa tia. tia, agora ela é então tia de chama todo mundo. De todo mundo. Viu, Tizu? E foi a primeira. Viu, Tisolda? Viu, Tisolda? E falar nisso, semana não precisou ser. E a gente trouxe o assunto espiritualidade na época, porque ela trabalha com mesas radiônicas, mesas de apometria, essas coisas. E a ideia no começo do podcast, quando a gente trouxe ela, era realmente fazer com que esse podcast tivesse espaço para esses assuntos. Porque hoje, cada vez mais, a gente está encontrando pessoas que estão... eu vou usar um termo aqui só para explicar, né? Sem julgamentos. Sim. Que talvez aumentando, elevando a sua consciência e, às vezes, se desprendendo um pouco das crenças religiosas, né? E podendo vivenciar a espiritualidade, entendeu? É isso que eu quero chegar. Exato. E essas técnicas, essas ferramentas, essas formas diferentes de espiritualidade, de se conectar com o divino, de se conectar com sua alma, com o seu espírito, está crescendo muito, embora a gente sabe que isso é coisa antiga, né? A diferença é o que agora que o mundo está dando essa começou assim, abertura. né, Flor? Porque a gente que estuda essas coisas, a gente sabe que é coisa muito antiga, mas agora que o planeta, eu acho que está dando abertura, talvez depois do Covid e tudo isso. E aí, uma coisa que eu tenho experimentado é que cada um de nós tem como se fosse um chamado para esse mundo.
E muitas pessoas chegam através de ferramentas diferentes. Então, por exemplo, para mim chegou reprogramação mental, que é claro, dentro da reprogramação mental tem barra de Axis, tem EFT, tem constelação, tem tudo. Para você chegou a barra de Axis, para cada um de nós vai chegando ferramentas diferentes. Mas o que mais torna isso fácil é quando a pessoa busca. Ela fala assim: agora eu vou entrar nesse mundo, né? De entender quem sou eu, quem é Deus fora da religião, né? E aí cada um tem um caminho. E todas Sim. levam a um só, Sim. né? Ô, Flor, eu gostei muito disso que você trouxe para a gente, né, dentro disso. Consciência inclui tudo e não julga nada. Access Consciousness, né, o nome é acesso à consciência. Então, a consciência inclui tudo, não existe nada errado na consciência. Nada certo na consciência. Só o que funciona para você. Então, por exemplo, tem gente que se identifica, por exemplo, que faz sentido. Na verdade, o que eu vou trazer uma ferramenta aqui para vocês, que é uma das que eu mais gosto. Tudo que te colocar um sorriso no rosto, cria mais para você. Qualquer coisa. Tem gente que gosta de fazenda, tem gente que gosta de praia, tem gente que gosta de frio, tem gente que gosta de calor, né? Não existe um certo. E a consciência é isso. Tudo está incluído. Ou seja, não existe uma separação. E nós, na nossa sociedade, nós tendemos a criar separação. Esse é o grande, eu acho que essa é a grande limitação que a gente tem, né? E assim, muito obrigada por ter trazido isso, porque é verdadeiramente incrível quando você se conecta com todos sem nenhum ponto de vista. É isso mesmo. Ô, Lute, e feita a minha sessão, fui lá, recebi, fiz a sessão, as barras, como que é feita, como que é dado continuidade disso? A gente precisa, tem um número de sessões, como que elas são programadas, como que é a dinâmica? Comecei e agora? Depois eu preciso fazer um curso para eu dar continuidade, eu preciso ter um mentor, eu preciso ter um facilitador me acompanhando ad eterno. Como que é o desenrolar disso aí? Não, isso a gente, na verdade, a gente indica que você diversifique. Porque cada pessoa que você encontrar, os pontos de vista que você tem relacionados a ela, cada vez que, por exemplo, eu dou uma sessão para alguém, esses pontos de vista que eu tenho alinhados a ela também se eliminam em mim, se dissipam em mim. Então, além de eu dar a sessão, eu também recebo. E assim, da mesma forma, se você estiver recebendo sempre da mesma pessoa, normalmente vai chegar um ponto que, tipo assim, claro, sempre tem coisa para dissipar, mas quando você diversifica, isso potencializa a sessão, certo? Não existe um número certo, eu indico pelo menos 3, para que a pessoa perceba a mudança. Depois dessas sessões, normalmente a pessoa vai lidar com coisas que talvez ela se estressava, ou talvez era muito difícil para ela, de uma forma muito fácil. Parece que os relacionamentos ficam mais fáceis, só que esse é tão sutil muitas vezes que a pessoa não percebe que foi através da sessão. Às vezes teve um caso que eu achei muito engraçado, que era irmã de uma facilitadora que eu conheci, que foi a minha primeira facilitadora, né, de barras, que ela disse: minha irmã morria de medo de cachorro. Aí ela recebeu, né, fez a classe e tudo, e depois comprou um cachorro, mas ela falou que não foi por causa das barras. E a gente ri muito, porque tem isso, né? A pessoa também não quer admitir, mas enfim. Quanto mais você recebe, mais fácil a sua vida vai ficar. Mais tranquila você vai ficar. Você deixa de ficar tão mental e tão estruturada e vai ser uma pessoa mais fluida, mais tranquila, e nada mais vai ser uma questão significativa para você. Porque, na verdade, não existe um problema. Problema é alguma coisa que a gente muitas vezes usa para não escolher o que a gente quer. Então, a gente usa isso como uma desculpa. Então, você tem uma desculpa muito boa, né? Muito fácil, vamos supor: eu não tenho dinheiro. Que essa é uma desculpa clássica, né? O dinheiro é uma das coisas mais julgadas e que as pessoas queriam ter, mas elas não podem, porque ele é do mal, muitas vezes, né? Tantos pontos de vista sobre ele, tantos julgamentos, e é a mola do mundo, gente. Sem dinheiro, a gente não ia ter hospital, a gente não ia poder ter avião, né? Então, o dinheiro é uma energia muito poderosa,
que ela pode sim ser usada para destruir coisas, mas também pode ser usada para construir muitas coisas. E o Gary fala: você só pode mudar o mundo se você tiver dinheiro. Porque sem dinheiro você pode salvar uma árvore, por exemplo, né? Mas com dinheiro você pode salvar uma floresta. Então a ideia é que mais pessoas conscientes tenham dinheiro, né? Para trazer esse poder, porque é o poder. Só que é isso. Então, quando você sai de uma sessão dessa, você vai eliminando muitas coisas e vai se dando conta dessas justificativas que você tem para não ir além, para ficar paralisado ou para chegar num ponto e aí aqui já cheguei. Eu estava um pouco assim. Casei, tive as crianças, vou cuidar deles. Gente, nós nascemos para mudar o mundo. Também A gente vai acho. ficar assim? Não pode. Não, não, não. Vamos embora, vamos criar. O negócio aqui é sobre criar. Tem gente que tem medo, né, de viver, só sobrevive, passa ali, nem sabe o que tá, fica naquela rotina Passa e não pela tem vida, né, coragem de Dani? descobrir coisas novas, né? Exato. E aí entristece, adoece e morre. É quando a pessoa começa a escolher morrer. É quando ela desiste de viver. Quando ela desiste de criar, de fazer uma coisa. É isso. Temos que estar sempre em movimento, né? É Ô, movimento Lute, total. total. Lute, quando você fala que teve um projeto com autistas, a gente pode entender que às vezes não. A barra de Axis pode ser um processo de cura, né? De algum problema que a pessoa está passando. Sim. Quais são as dificuldades que você enxerga para a pessoa poder iniciar esse processo de uma forma tranquila, né? Uma forma leve, para você trazer isso para a vida dela? Então, uma das grandes dificuldades que eu acho que existem nas pessoas é realmente a crença, né? Aquele lugar onde ela decidiu, definiu e concluiu que não existe nada além do que ela decidiu que é certo. Então a pessoa não se dá nem a oportunidade de experimentar. Porque é algo que, tipo assim, a gente nunca vai dizer para uma pessoa: não tome sua medicação. Ou pare de fazer a sua fisioterapia, por exemplo. Nunca. Não é sobre isso. Isso é sobre um extra, algo que vai incluir qualidade de vida para aquela pessoa. Só que sobre isso, então, como a gente não vai convencer ninguém, né? Que é uma parte do trabalho energético, porque não é uma energia nutritiva. A gente sempre usa essa palavra, eu acho essa palavra incrível, porque quando você está nutrido, é muito diferente. Você pode se alimentar, por exemplo, de comida, né? De uma forma. Peraí, só um minutinho, gente. O minha bateria. De uma forma. Você pode se nutrir. Você pode comer muito e não se sentir nutrido, e comer muito bem, e aquilo, né, te trazer um êxtase alimentar. Você vai ficar bem, seu corpo bem, saudável. A energia é a mesma coisa. Então, energeticamente, isso contribui para que a pessoa tenha qualidade de vida nesse sentido. E nem todo mundo quer experimentar. Então, é muito da disposição de experimentar algo novo, né? De ir para um desconhecido. Eu acho que a maior dificuldade seria essa. Gente, eu falo muito isso, eu sou mineira, né? Como vocês aí, todas. A primeira vez que eu fui à praia, eu acho que eu devia ter uns 3 anos de idade, 4. Eu nunca esqueci a experiência. Vida é sobre experimentar. É igual outro dia um primo do meu marido, ele veio aqui nos visitar, e aí a gente foi a um restaurante, ele pediu um expresso, aí alguém pediu café, né, carioquinha, né, que aqui chama americano. E aí ele falou: gente, mas o expresso é uma experiência. E eu fiquei pensando nisso, né, quando você vai se alimentar quando você vai a um restaurante que tem um chefe que ele cuida de detalhes, você vai ver uma experiência de sabor, sons, música, né, roupa, perfume, cremes, óleos essenciais, né, Rê, que eu sou assim, os olhos vieram dessa mágica para mim. Uma flor que você recebe da sua filha, do nada, tipo, adolescente, gente, isso é um presente, né? Verdade. É sobre isso, sobre experimentar essas coisas. E a gente para. Normalmente chega um momento da vida que é como se a gente decidisse que acabou. E não existe isso, né? Então eu acho que a maior dificuldade é as pessoas se permitirem. Ô, Perfeito. Lute, você vai falando assim, dá vontade de participar, né? De fazer uma sessão. Agora. É.
E, Maravilhoso. e ela não pode ser Eu sou feita online, suspeitíssima. né? A sessão de barras, não. Online, por exemplo, eu tenho um certificado que é CFMW. É muito engraçado o nome do certificado. É Fucking Miracle Facilitator. Tipo assim, você é um facilitador fudido, foda de milagres. E a minha especialidade. Eu morro de rir, eles têm umas coisas muito engraçadas. Então, nessa minha especialidade, eu posso criar workshops de vários temas e posso dar online. Então, assim, e atendimentos online de processos verbais. Parece, mas não é, né? Totalmente diferente, como se fosse uma sessão de psicologia. Vamos supor. Você vai ter um atendimento e eu vou trabalhar a sua energia, coisas que estão te impedindo, por exemplo, de ter facilidade em alguma área. E aí sim você pode fazer online. Os processos de corpo, né? E as sessões de barra, não. Todos eles são presenciais. Porque o corpo gosta de ser tocado. E é uma das coisas que em Axis a gente traz, que é esse direito do corpo ascender. O corpo ascende, corpos ascendem. E nós vivemos nossas vidas inteiras apagando os nossos corpos. E uma das coisas que mata a gente é isso também. Que lindo. Verdade. Que legal. É, lindo. Bom, estamos no finalzinho, Lute, infelizmente. Mas antes nós vamos Até fazer um bate-bola, né? Bora, faz o bate-bola aí. Nós vamos fazer um curtinho aqui e a gente quer uma palavra sua, tá? Vai, É recomeçar. uma palavra só? É uma palavra só. Uma palavra só, então. Um sonho. Ixi, com uma palavra, você é difícil. Isso não existe, pessoal, né? seu. É. Um sonho pessoal. É que eu não vou conseguir responder isso com uma palavra só nesse bate-bola, porque talvez seria outra coisa. Criar. Pode ser o sonho. Ótimo. Gladys. E um sonho para a humanidade? Consciência. Arrasou. Boa. E uma inspiração. Escolha. Aqui no nosso podcast, uma coisa que a gente defende é quebrar regras, quebrar barreiras. Tem alguma que você quer quebrar, que você gostaria de quebrar, que você ainda não conquistou, que isso é um desejo seu? Adoro. Eu acho que a gente sempre está criando, nós estamos sempre criando barreiras, né? No decorrer da vida. Vamos deparar com situações que vão subir nossas barreiras. E eu acho que a ideia disso é você estar presente quando elas aparecem e poder destruir e descriar todas elas, estando presente, estando na vida, no momento, porque isso é algo que é parte, né? Não, não vai existir alguém que nunca vai subir uma barreira. Em algum momento você vai ter. Então eu acredito que é isso, eu estar presente com as minhas, né? E também poder, quando alguém sobe uma barreira para mim, eu também ser esse espaço de receber isso, né? Para que a pessoa também possa baixar as barreiras dela. Eu acho que é isso. Que legal. Que lindo, Lute, amei. Muito bom. Ai, Dá vontade de ficar um tempão aqui conversando. Agora dá viu? aquela risada. Dá Dá sua risada. gente, agora me deixa até tímida. Olha, gente, que delícia estar aqui com vocês, vocês não têm ideia. E assim, é muito congruente o que eu faço com o que vocês estão trazendo. E queria agradecer demais por esse espaço, assim, de poder trazer um pouco disso, que ninguém nem sabe o que é realmente. Muito pouca gente tem ideia desse universo. E, assim, muito feliz e espero estar com vocês para abraçar, beijar, cheirar de perto. Quando que você volta aqui? Essa energia Só daqui a um boa. ano? Você Então, acabou de sair daqui, né? Tem pouco Não, tempo. eu vou pelo menos umas 2 vezes por ano para o Brasil. Agora eu estou numa equipe nova, né, que eu estou trabalhando, que é uma facilitadora, que a especialidade dela é dinheiro, negócio e lucratividade, que é a maior do mundo e é brasileira, tá, gente? Como que Então, ela uma chama? bomba em Axis. Como Ela que ela chama? está, assim, criando muito. E o Brasil hoje é o número 1 em classes no mundo inteiro. Legal. A gente teve uma decaída, mas voltou a subir. E
E tem sido, assim, muito grandioso. Então, agora eu tenho muitos projetos a nível mundial, mas pelo menos 2 vezes por ano eu chego aí para ver vocês. Viu? Isso aí. Então, ó, já Vamos- estamos na muito lista da amor. sessão, hein, do É. atendimento. Nós, Já que, deixa nós marcado. Pode queremos. A gente deixar, quer é só receber de marcar. você. Nós É. queremos Vai barra ser um de prazer. Axis. Anota aí, barra de Axis e uma classe do dinheiro. Do Como é que é? dinheiro, né? Repete o dinheiro. Que isso É interessa dinheiro, muito. negócio e lucro. Essa já é uma classe avançada que você pode fazer online. Ah, Na nossa equipe vai ter uma agora no final do ano. Então, se vocês tiverem interesse, eu mando para vocês Pode manda. mandar que eu tenho. a classe. Eu também. E esse aí já é outro patamar, mas é maravilhoso. Vamos embora. Conta pra gente depois como é que funciona. Sim. E a Gladys me perguntou uma coisa sobre a sessão também, né? Se tinha que fazer uma classe e se um facilitador tinha que te acompanhar, né? Isso não necessariamente, a diversidade sempre vai criar mais, né? E, na verdade, a classe é uma escolha também. Ela não é só para você aprender a técnica, ela traz muitas ferramentas pragmáticas também para você usar na sua vida e no seu dia a dia. Então é isso, a classe, você recebe muito dela, é uma classe incrível e eu convido todos vocês a um dia experimentar. Estaremos lá. Vamos sim. Com certeza. Já na hora que a gente sair daqui, eu te chamo. Pode chamar. Pode continuar Acelerada lá, aqui ou é, não, é, né? Pode, daqui a pouco eu já te chamo. Ai, gente, Pessoal, Pessoal, vamos ter que encerrar, deixando o nosso Uhum. coraçãozinho, ó, para você. Bonitinho. nossa Obrigada. gratidão. Obrigada, viu, querida? E vamos Obrigada a agradecer os vocês. nossos patrocinadores. Vamos lá. Evento Turismo, Norg Café, Clínica Zente Saúde Integrada, doutora Bianca Calil, dermatologista, e Cornélios Academia. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada. Até meninas. mais.